Para um contexto, esse era um filme dirigido por Tim Burton, em 1988. Bom, o filme trazia uma comédia sombria que misturava o humor e essa estética gótica e uma história criativa. E esse filme também ganhou uma série animada, inclusive é muito desconhecida. Essa animação foi genial, pois ela pegou um personagem bizarro, que na versão original tinha um lado mais caótico e grotesco, e a transformou numa espécie de anti-herói carismático, e tinha um humor até que interessante. Essa série animada, que é mais desconhecida pelo público no geral, ela combinava terror, comédia e o surrealismo ali, porém tinha um detalhe impressionante de usar a estética que era característica do Tim Burton. A animação contava com muitos monstros estranhos e bizarros, por mais que ele fosse considerado um desenho para o público infantil, tinha camadas ali que traziam críticas sociais e referências culturais, e sem contar que essa animação também tinha muita comédia em si. Em cada episódio a gente via que as cores vivas tinha mistura com tons pro lado mais escuro mesmo, sem contar que o cenário dessa animação era bem interessante, e os personagens tinham esse design aí com estilo mais único e também pro lado mais exagerado. Os personagens icônicos dessa série animada, a gente tem Beetlejuice. Ele tem um lado mais brincalhão, porém ele é um parceiro que vive criando planos absurdos e se safando de encrencas. E ele também tem um lado ali imprevisível. Lady Death, ela é uma jovem gótica com uma imaginação bem além da compreensão. Ela é considerada por muitos o coração da série. A amizade dela com o personagem Beetlejuice é cheia de humor ácido e também lealdade. O mais interessante sobre essa animação é que em cada episódio ela trazia criaturas bizarras, surreais, grotescas, desde fantasma e até esses bichos aí muito estranhos. Uma curiosidade interessante é que essa animação ela ganhou 4 temporadas, que tem por cerca ali de 94 episódios. E ela também venceu o Daytime Emmy, que ela foi considerado o melhor programa animado infantil de uma época ali. Outro dado interessante é que muitos monstros que aparecem durante a animação têm inspiração em contos clássicos de terror e filmes de terror no geral, e também do folclore pro lado de terror mesmo. É interessante que a amizade de Beetlejuice e Lydia é bem discutida como uma das amizades mais excêntricas e carismáticas da animação dos anos 90. Em muitos episódios apareciam temas mais sombrios, disfarçados de piada. O mais interessante sobre esse estilo de animação é que o visual remetia bastante o traço de Tim Burton, com muitos personagens exagerados, sem contar essas expressões malucas e bem estranhas em alguns momentos, e essa animação era como se ela estivesse fazendo você mergulhar ali em um mundo absurdo e grotesco e até bizarro. Inclusive, tem algumas pessoas que dizem que essa animação ela pode ter inspirado ali Invasorzinho, Cão Coragem ou até Billy Mandy em alguns traços específicos. Essa animação também ela nasceu no momento em que os desenhos animados estavam começando a se arriscar ali em temas mais estranhos. A produção dessa animação teve a colaboração ali entre os estúdios canadenses e também os americanos, algo que naquela época era até comum de se encontrar. E sem contar que por ter várias colaborações entre estúdio, acabava que ficava mais barato os custos da demanda por episódios semanais. Inclusive, isso também gerava diferenças sutis de animação entre temporadas, porém poucas pessoas percebiam. Essa animação mesmo ela não sendo tão lembrada quanto as outras animações dos anos 90, Beetlejuice é considerado uma das sementes que plantou o estilo desenho esquisitos para crianças. Essa animação também acabou influenciando ali vários roteiristas e até animadores criar animações para o lado de humor mais sombrio. E no dia de hoje, essa animação ela sobrevive na nostalgia através de DVDs raros e também alguns grupos pequenos na internet que discutem sobre esse desenho. O criador por trás dela não tinha medo de transmitir sensações estranhas e sombrias através do desenho. E esse desenho ele tem uma mistura muito interessante de terror, algumas comédias pro lado bem ruinzinho, tem momentos, porém ele também traz um lado de crítica social. E esse desenho, que por mais que ele parecesse ele só para crianças, o traço dele é bem interessante, e sem contar que existem muitos adolescentes e adultos que gostam dele. Então essa foi a história sobre essa animação que foi esquecida e que inclusive para muitas pessoas nem sequer sabiam da existência dela. Bom, então esse foi o vídeo e é isso e tchau!